Olá, bem-vindos. Começa agora a última edição. Programa da TVEJA que apresenta os destaques da revista, que já está disponível para os nossos assinantes e também nas bancas e no tablet. Comigo hoje no estúdio estão o editor de Brasil, Pedro Dias Leite, e o repórter de Brasil, Peter Zales. Como toda semana, vamos começar falando sobre a capa da revista, A Força da Direita. Pedro e Peter, contem um pouquinho pra gente do que se trata a capa, então. Vai lá, Peter, você que fez a reportagem, conte a sua apuração. Perfeito. Naturalmente, essa capa é baseada no resultado da eleição municipal do último domingo, que mostrou um crescimento significativo dos partidos de direita nesse pleito, né? Pegando aqui uns números que a gente vai trazer na reportagem, se em 2012 70% foi para partidos como PSDB, PSD, PP, esse número subiu para 78% nessa eleição de 2016. E, consequentemente, uma queda nos partidos de esquerda, como o PT, de 30% para 22%. Como é que foi essa reportagem, né? A gente, uma parte conversou com alguns políticos dessa ala da direita e uma parte com cientistas políticos para entender um pouco esse fenômeno dessa eleição 2016. Na parte dos cientistas políticos, o foco principal foi entender esse fenômeno e a conclusão que se chega um pouco é que, mais do que um avanço da direita e um bom resultado da direita, o que se percebe é que houve muitos erros da esquerda nesses últimos anos, que como a direita, naturalmente, é a alternativa no Brasil hoje para a esquerda, muitos eleitores, chamados eleitores voláteis, imigraram de partidos como PT e outros para siglas como PSDB, PSD e PP. O que eu acho interessante é que a conversa, as entrevistas do Peter com os cientistas políticos mostraram que tem, obviamente, um componente ideológico ali, mas ele não foi o principal motor dessa guinada à direita. Tem um antipetismo provocado pela Lava Jato, mas tem também a piora na vida decorrente da crise econômica, do desemprego. Então, pelo que vocês estão dizendo, não necessariamente esses novos eleitores que aumentou, enfim, a porcentagem que você comentou, Peter, não necessariamente eles são eleitores de direita. Exato, eles foram à direita, que é um pouco diferente. Obviamente, isso se traduziu no aumento do conservadorismo no país. Se eles votaram em candidatos que estão à direita, o país se tornou mais conservador. E a segunda metade da reportagem, como o Peter falou, nós conversamos, ele mais do que eu, com vários políticos, tanto da direita quanto da esquerda, para entender quais são as implicações disso nas eleições presidenciais de 2018. Em política é sempre assim, termina uma eleição, você já tenta ver qual que é o impacto na próxima. Ainda mais quando é municipal, que é essa eleição do meio do caminho, que é para você tentar mapear ali quem vai ganhar e quem vai perder. 2018 é presidencial, o principal vencedor, segundo todas as análises, foi o Geraldo Alckmin, governador de São Paulo. Eu fiz uma entrevista com ele, foi por telefone, ele estava em Brasília para fazer justamente política. E ele me disse que ele vai defender as prévias no PSDB. O PSDB é um partido único ali, que consegue sair dividido até na vitória. É verdade. Então ele reafirmou que vai defender as prévias, sim, mesmo tendo saído fortalecido aí dessas eleições. É aquela coisa da política, né? Se ele puder não passar por prévias, melhor, né? Mas, publicamente, agora a defesa é de que a prévia seria o melhor caminho, muito por conta que o seu apadrinhado Dória conseguiu um resultado significativo começando através das prévias, né? E se for para ganhar no primeiro turno. Ele tratou as prévias um pouco como a gente, jornalista, trata a CPI. Todo mundo sabe como começa, ninguém sabe como termina. Ele falou, prévia não tem cartas marcadas, vai saber quem vai ganhar. Então ele aposta na força recém-conquistada dele para bater os principais adversários, que é o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, e o ministro das Relações Exteriores, José Serra, também candidato. A única coisa que une os quatro no momento é que os quatro perderam para o PT nas últimas eleições presidenciais. Os quatro não, os três, né? Serra, Aécio e Alckmin em 4 eleições presidenciais. E vocês têm uma outra matéria importante nessa edição, O Inferno de Fernando Baiano, que, Pedro, conta um pouquinho para a gente, então, desta reportagem específica. Essa reportagem conta a história do Fernando Baiano, que é um dos principais delatores da Operação Lava Jato.
Ele era o operador do PMDB. O operador é a terminologia que nós usamos para dizer que é o cara que pegava e operacionalizava o pagamento de propina. Ele fazia ali o tráfico de influência e fazia a distribuição da propina. Ele foi um dos delatores que mais relutaram em delatar e todo mundo esperava que quando ele fosse falar, a delação dele ia ser explosiva. Passou um ano preso e voltou para casa em prisão domiciliar em novembro do ano passado. E o que essa reportagem conta em mais detalhes, além de toda essa questão, é a vida do baiano depois que voltou para casa. Ele está enfrentando um processo de separação litigioso com a mulher, que enquanto ele era rico, andava de Land Rover, passeava de lancha, ele morava numa cobertura de 800 metros quadrados, com vista para o mar na Barra da Tijuca, mas agora que ele teve que vender a lancha, vender a casa em Trancoso, vai ter que vender esse apartamento em algum momento para pagar as multas ali, a delação entrou por uma porta, o amor saiu pela outra. Então, a reportagem mostra os detalhes dessa parte dessa questão pessoal para fazer um quadro muito mais amplo de como que está a vida de um delator na casa dele depois da delação, né? Porque a gente sempre noticia, olha, o cara foi lá, foi preso, depois foi para prisão domiciliar. E da prisão domiciliar em diante, ninguém nunca sabe muito como é que está. Finalmente, acho que a gente conseguiu uma boa reportagem exclusiva, feita pelo Ulisses Campbell, mostrar aí como é que é a vida dos delatores depois da delação. Quase como um perfil dele, assim, pós... Exato, é bem interessante. Acho que... Inclusive a mulher está querendo sair do país, né? Isso, a mulher dele tem dupla cidadania, ele tem 2 filhos, inclusive os filhos foram um dos fatores que o levaram a fazer a delação, porque um ano longe de 2 crianças pequenas não é fácil para ninguém, nem para um criminoso corrupto e delator. Isso também está bem na reportagem. Acho que bem interessante, assim, mostrar esse outro lado e como é que é a vida dessas pessoas que fizeram acordo, foram condenadas. De reconstruir mesmo a vida, assim, depois de uma temporada na prisão e depois de um... Exato. Uma barra bem... uma barra, mas é bom a gente não esquecer que Claro, um criminoso condenado. Um criminoso condenado, justificado. Não estou de forma alguma defendendo, mas é interessante, porque deve ser uma... Exato, enfim, um lado sua pessoal vida, uma outra dessa, vida, né? Você volta para casa e tudo aquilo que você deixou, enfim, você volta para outra vida mesmo. Então, exato, é bem interessante. Legal. Acho que mostra de um jeito bem legal o que está acontecendo ali. Acho que os leitores vão ler com gosto. Bom, uma outra reportagem que eu gostaria de destacar dessa edição é o Cérebro Pornô, feita pela Natália Cuminali, repórter de saúde. E é super interessante porque é uma discussão sobre se a pornografia vicia. Um estudo do Hospital das Clínicas em São Paulo mostrou um aumento no número de pacientes com problemas advindos justamente do vício em pornografia. Então, a matéria tem personagens falando a respeito que gostam de assistir ou sozinhos ou com seus companheiros e discute bem essa história do vício, que inclusive chegam a comparar os efeitos no cérebro ao vício em drogas. Então, embora isso ainda precise de constatação científica, tem toda uma discussão se a pornografia seria tão prejudicial para o cérebro como a cocaína, por exemplo. Então... eu achei interessante. Eu li a reportagem e começa de uma coisa que parece óbvia, mas a gente esquece com esse avanço da tecnologia. Há 10, 20 anos atrás, o acesso à pornografia era muito mais restrito. Era aquela revista do irmão mais velho, exatamente, era a fita de VHS escondida ali em algum lugar. Hoje em dia, você toca no smartphone, todo mundo pode ver a qualquer momento, a qualquer hora, né? Então, ficou muito mais fácil se viciar em pornografia, né? Inclusive na matéria diz que hoje em dia um ser humano vê o sexo oposto, né, várias mulheres ou homens em muito maior quantidade do que se via no passado, né, justamente por causa da internet. Exato. Então, antes a disponibilidade aí de pessoas diferentes, assim, era mais restrita do que é hoje. Tem um dado interessante, que às vezes é ligado muito ao universo masculino, né? Mas aqui uma pesquisa que está na reportagem mostra que pelo menos 33% dos acessos são feitos por mulheres. Legal. Então mostra que
Que ou os homens estão puxando ou elas estão indo sozinhas, dá uma olhadinha no que está acontecendo, sem né? querer estragar o prazer do leitor em ler, eu fiquei aliviado, pelo menos diz que não tem nenhuma conclusão definitiva sobre se há vício ou não no então, caso. Acho que para quem tem filho adolescente, acho que está tudo tranquilos. Bem. Essa reportagem está disponível em Mobile View também. E falando um pouquinho mais de tecnologia, já que passamos para o Mobile View, já está disponível no site de Veja a nossa lista de músicas no Spotify, recomendadas pelo Sérgio Martins, que é o repórter de música da revista, e tem uma série de listas muito interessantes, inclusive o Rock contra Trump, que são todos os músicos que não toparam que ele usasse a música na campanha. Então, o Sérgio fez toda essa curadoria, fez uma lista bem interessante. Tem, obviamente, as recomendações de Sérgio Martins, a era dos festivais, uma prévia aí de músicas para o São Paulo Fashion Week, que começa no dia 23, e The Real Voice, que seria as versões originais daquelas músicas cantadas no programa The Voice, né? Então, deem uma passada no site de Veja para ver as nossas listas. E Pedro, Peter, quero agradecer muitíssimo a visita de vocês. Obrigado, Fernanda. Convidá-los para vir mais vezes. E uma boa leitura para você e até a última edição.